Muito bem, mais uma aula preparada para duas áreas importantes que vamos tratar a partir de agora, que é justamente a neurologia trabalhando com o sistema nervoso. Vamos estudar o sistema nervoso justamente até para podermos tratar algumas questões que são consideradas de suma importância para podermos compreender principalmente alguns fatores, tá, do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é derivado, tá, do tubo neural. Ele surge, tem essa origem a partir do tubo neural. E ali ele vai estar consistindo no encéfalo e na medula espinhal, certo? O sistema nervoso periférico, denominado de SNP, já é derivado da crista neural. E ele vai ter os neurônios fora do sistema nervoso central e os nervos cranianos e espinhais, aqueles que são os que unem o encéfalo e a medula espinhal às estruturas denominadas periféricas, tá? As estruturas denominadas periféricas. Outra questão também que eu considero de suma importância e relevância para trabalhar é justamente nós considerarmos como que vai desenvolvendo-se toda essa articulação e todo esse desenvolvimento dentro do próprio organismo, dentro da própria estrutura do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, o encéfalo, por exemplo, ele tem estruturas contidas dentro da própria caixa craniana, e esse cérebro tem as estruturas cerebrais. Então, a medula espinhal, ela é protegida pelas vértebras da própria coluna espinhal. E aí nós vamos ter o que eu denomino de neurogênese, que é a formação do tubo neural, que ele inicia dentro da gestação, quando na terceira semana de vida o embrião entra na fase denominada de gastrulação, que é justamente o início da sua morfogênese, tá? O início da sua morfogênese. Lá no final desta gastrulação, já vai ter o formato de um disco plano com os 3 folhetos denominados embrionários. Então, o tubo neural, que dá origem a esse sistema nervoso central, ele vai se diferenciar no encéfalo e na medula espinhal. A formação do tubo neural vai começar em torno de 22 graus a 23 pela notocorda, tá? E ele vai surgir a partir do 22º a 23º dia dentro da notocorda na gestação. O tubo neural, ele se fecha primeiramente na região medial do embrião. E a extremidade, ela vai estar ainda aberta, que são essas extremidades denominadas de neuroporos. Então, o embrião de 18 dias, por exemplo, ele vai ter já formado a membrana bucofaríngea, a placa neural, né? Vai ter formado o processo já de notocordal, o nível também da linha primitiva, da membrana cloacal, já vai ter formado já também o sulco neural, toda essa placa notocordal mesoterna, intraembrionária, toda a parede do saco vitelino, do ânio, do suco neural, da prega neural, da placa neural, tudo já vai estar formado. Então, a partir dessa formação do tubo neural, vai surgir, então, as estruturas como as placas neurais, melhor dizendo, a seção transversal da imagem, que vai surgir a partir da estrutura das imagens que vão sendo formadas dentro da estrutura da neurogênese. Então, todo esse contexto de formação vão gerar toda uma estrutura para que esse embrião
possa já ter todo o seu processo de formação sendo desenvolvido. O neuroporo, por exemplo, rostral, que é a abertura anterior, ele vai fechar por volta do 25º dia. E aí vai propor a abertura caudal, que justamente o neuroporo caudal vai se fechar 2 dias mais anteriormente depois, tá? Uma outra questão também interessante de nós colocarmos aqui, que antes do fechamento do neuroporos, a cavidade do tubo neural ela vai ser preenchida por líquido amniótico. Com o fechamento dos neuroporos, essa cavidade ela vai passar, então, a ser preenchida por líquido empedinário. E o termo líquido cérebro espinhal, ele também será usado quando ele surge a partir dos plexos coroideos. Plexos coroideos. Uma questão também que eu quero colocar aqui é justamente que nessa formação de toda essa estrutura vai também ser formada a própria medula espinhal. Então, as paredes laterais vão ser formadas, tá? E essas paredes laterais vai ter o tubo neural que vai se espessar a partir de uma redução do tamanho do canal neural. A parede do tubo neural com espesso neuroepitélio, as células neuroepiteliais da zona ventricular, que vão se diferenciar, inclusive, no neuroplastos e vão formar uma zona intermediária, a zona marginal, que vai ser constituída pelos axônios, a proliferação e a diferenciação das células, e aí também vai surgindo as paredes espessas, as placas do teto, os assoalhos finos, e todas as estruturas dentro dos neurônios e dentro dessa medula espinhal para começar a compor a formação da medula espinhal a partir de o que nós consideramos de estrutura de espessamento ventral, espessamento dorsal, o sulco longitudinal, certo? E todos esses estágios e desenvolvimentos vão dando o formato e a estrutura e a solidificação para a formação da medula espinhal a partir das células da crista neural. Então, essa era a nossa breve elucidação sobre a produção e formação do sistema nervoso central e, claro, também da medula espinhal. Obrigado a todos.